Começamos agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que leva para você, na sua casa, em todo o país, informação de qualidade sobre saúde. E como você já sabe, em cada programa nós falamos sobre um tema diferente. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que os bebês sejam amamentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. Porém, atualmente, apenas 38% dos bebês são alimentados exclusivamente com leite materno nesse período, na região das Américas. Índice que fica entre os 45% no Brasil, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. No programa de hoje, nós vamos falar sobre aleitamento materno. E para começar a falar sobre esse assunto, eu recebo agora ele, o meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Gláucia. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer, Gláucia. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, divulgado em agosto do ano passado, mostrou que mais da metade das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. Entre as menores de 6 meses, o índice de amamentação exclusiva é de 45,7%, número que sobe para 60% nos 4 primeiros meses. Alguns estudos mostram, porém, que a intenção de amamentar entre as mulheres gestantes e mães possui índices bem mais altos. Mas por que isso acontece? Vamos falar sobre isso também ao longo do programa de hoje. Vamos sentar para falar mais, Marcelo? Vamos sim, Gláucia. Para a gente começar o nosso programa, qual é a importância do aleitamento materno? O aleitamento materno tem uma relevância vital para o desenvolvimento da criança. Sem o aleitamento materno, o desenvolvimento da criança fica bastante prejudicado. Então, sempre que possível, a não ser que haja uma contraindicação absoluta para a amamentação, o que é muito raro, a gente recomenda que isso aconteça. O que é importante? Esse vínculo da amamentação ele é extremamente protetor para a criança e para a mãe. Tanto para a saúde da criança quanto para a saúde materna, o ato de amamentar ele é extremamente relevante. Além disso, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, o ato de amamentar promove mudanças importantes, tanto nos aspectos físicos quanto nos aspectos psíquicos da criança. Então, a primeira interação social que a criança tem, o primeiro contato com o mundo externo e a primeira socialização que ela tem advém do ato de amamentar. É por isso que hoje a gente estimula a amamentação o quanto antes, dentro da primeira hora de vida da criança, já se estimular o aleitamento, já se estimular a amamentação, o contato pele a pele. A amamentação é um momento de grande intimidade entre a mãe e a criança, a ponto de que a gente recomende, oriente que esse seja um momento de maior prazer da mãe durante o dia, que esse ato de amamentar, mesmo com toda a rotina de se receber uma nova vida, de modificar os hábitos, as alterações que isso gera no hábito de vida daquele núcleo familiar. Mesmo diante disso tudo, a gente recomenda que esse momento seja extremamente prazeroso para a mãe, justamente para que a gente possa estimular que isso aconteça. A criança que é amamentada no peito, ela aumenta o seu desenvolvimento cognitivo, ela melhora seus níveis de inteligência, ela tem alterações importantes do ponto de vista fisiológico, como melhora da imunidade, aumento do ganho de peso, tudo isso com o fato da amamentação. Então a gente estimula muito que isso aconteça. E existe um tempo limite para o aleitamento materno? A gente orienta que a amamentação aconteça até o 2º ano de vida, sendo essencial nesses primeiros momentos. Até os 6 meses o aleitamento é exclusivo, é a única fonte de nutriente da criança, inclusive de líquidos. Então, criança que está amamentando até os 6 meses de idade, ela não precisa de água, ela não precisa de nenhum complemento alimentar, ela precisa só do leite materno. Ela precisa da técnica adequada de amamentação, de que a gente estimule que isso aconteça com a pega correta, com a quantidade de leite suficiente para que ela consiga absorver tanto o leite do início quanto o leite do final daquele ato de amamentação. Isso para que a gente consiga ganhar tanto em termos de proteção imunológica para a criança, a parte que é mais rica em proteína, que tem os anticorpos que vão ser transmitidos da mãe para a criança, por exemplo, quanto o leite do final da amamentação, que é mais rico em gordura e que vai ser responsável pelo ganho de peso da criança. Então a gente precisa que isso envolva os dois momentos. Então, não fazendo alternância direto das mamas. Então, se eu iniciei com a mama esquerda,
eu preciso garantir que haja todo o esvaziamento daquela mama. Então, se eu iniciei por esse lado e a criança terminou de se alimentar, ela está satisfeita, mas eu percebi que não chegou até o final, na próxima rodada de amamentação, eu inicio por aquele mesmo lado, para poder garantir que ela consiga absorver tanto o leite do início quanto o leite do final, sem que haja perdas, sem que haja prejuízo em relação ao ganho de peso, ao desenvolvimento cognitivo, em relação à proteção imunológica dessa criança. É importante salientar que isso também faz diferença na saúde das mamas para a mãe. Então, a saliva da criança, ela tem elementos que são protetores para a auréola, para a saúde da mama da mãe, que acaba sofrendo com esse aumento da produção do leite e que pode ficar enturgecida, que a gente costuma dizer popularmente empedrado. Então, quando a gente estimula a amamentação, isso diminui. E é importante, às vezes, a mãe que tem muito volume de leite, ela pode inclusive ordenhar, armazenar para poder fornecer para a criança. O leite é um alimento completo e que tem todo aquilo que a criança necessita para o seu completo desenvolvimento. A gente recomenda, então, a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e até os 2 anos de idade, em conjunto com o restante da alimentação. Se alguém tinha dúvidas sobre a importância da amamentação exclusiva com leite materno até os 6 meses de idade, agora acho que o Marcelo sanou todas as dúvidas. Marcelo, existem casos ou situações em que o aleitamento materno não é indicado? A gente tem situações muito raras, em que envolvem alguns tipos de adoecimento e que isso precisa ser discutido com o profissional que está conduzindo o caso, em que o aleitamento está contraindicado. Mas são situações raras. Às vezes você tem impossibilidades, né? Então, às vezes a criança precisou de uma intervenção, teve alguma questão que envolveu o nascimento, às vezes alguma condição de saúde da mãe também, alguma complicação vinculada ao parto, em que você tem um afastamento e não consegue iniciar a amamentação logo. Nesses casos, a gente pode adotar tanto a ordenha, né, quanto o complemento. É importante a gente salientar que o ganho de peso também é um grande indicador da necessidade do complemento ou não. Então a gente precisa entender a flutuação de peso, que é natural que aconteça ao longo dos primeiros dias de vida, e a velocidade de ganho de peso. Isso vai dizer para a gente se a técnica de amamentação está adequada ou não. Boa parte dos problemas que a gente tem em relação ao ganho de peso envolvem técnica inadequada. Ou seja, a pega não está boa, você não consegue perceber, às vezes, a criança conseguindo sugar de maneira adequada o leite, ou essa questão da alternância e não conseguindo ganhar a parte mais rica em gordura do leite e ficando só com a parte mais rica em proteína, e com isso você tem um comprometimento do ganho de peso. Isso pode acontecer, a maior parte das vezes é isso. São raras as condições em que você tem, às vezes, alterações que sejam próprias da criança, com dificuldade de absorção, algum tipo de intolerância alimentar, mas pode acontecer. Então a gente precisa observar. O grande norteador para a gente do desenvolvimento é a questão de desenvolvimento, tanto pondero estatural, ou seja, o quanto a criança ganha de peso e ganha de estatura, quanto também o desenvolvimento neuropsicomotor, os marcos do desenvolvimento infantil, e que vão sendo acompanhados, né, nas consultas de puericultura e servindo de termômetro para a gente em relação àquilo que precisa ser observado. Mas para a criança até os 6 meses de idade, o aleitamento ele é essencial. Marcelo, e o leite materno, ele pode secar de verdade? Ele pode realmente secar? E se isso acontece, por quais motivos? Pode. Você tem várias razões para que isso aconteça. Então, uma das questões que pode acontecer envolvem a saúde das mamas. Então, às vezes, você pode ter algumas condições que podem gerar essa dificuldade de ejeção do leite. É importante a gente lembrar que mesmo nos casos em que, às vezes, você tem uma mastite associada ou alguma fissura, a gente ainda assim estimula a amamentação, justamente porque a saliva da criança tem esse efeito protetor e a circulação ali a ejeção do leite faz diferença na saúde mamária daquela mulher. Então, a gente precisa avaliar cada caso, existem condições clínicas que vão contraindicar, mas de modo geral a gente estimula sim a amamentação mesmo nessas condições, mas às vezes o estresse vinculado à amamentação, então algumas crenças, o meu leite é fraco, o meu leite é insuficiente, alguma coisa assim, pode deixar a mulher bastante apreensiva, e esse aumento de estresse
pode mudar o perfil de regulação hormonal e isso dificultar a ejeção do leite. Então, sim, isso pode acontecer. E uma outra questão é quando você não tem a estimulação. A criança, quando ela amamenta, isso libera uma série de neurotransmissores e de hormônios no corpo feminino. E com isso você tem a produção do leite sendo estimulada. A sucção da criança estimula não só a ejeção do leite, mas a produção também desse leite. Então, às vezes você tem algumas questões que diminuem o contato da criança com a mãe, e aí, por não haver esse estímulo, você tem uma redução da produção do leite, sim. Então, além de tudo, para que a gente consiga manter essa produção, a gente precisa desse contato da mãe com a criança. Marcelo, muito obrigada por esse primeiro contato, por essas informações sobre aleitamento e amamentação. Obrigada. É sempre um prazer, Glaucia. Hoje a gente se despede do Marcelo já nesse primeiro bloco, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar com a enfermeira Ariadne O'Neill. Ela é coordenadora do Complexo Materno Infantil da Santa Casa de Barretos, e também a enfermeira Juliana Martins, que também integra o Complexo Materno Infantil da Santa Casa. A gente já volta. Voltamos com o programa Hora da Saúde, sobre aleitamento materno e amamentação. Neste segundo bloco, nós recebemos a enfermeira Ariadne O'Neill. Ela é coordenadora do Complexo Materno Infantil da Santa Casa de Barretos. Bem-vinda, Ariadne. Obrigada. E recebemos também a enfermeira Juliana Martins, que também integra o Complexo Materno Infantil da Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a participação de vocês, a presença. Eu vi aqui que vocês trouxeram um bebezinho, né, de mentira. Também trouxeram os seios aqui para amamentação, as mamas. Então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem sobre como se preparar para a amamentação. Quando essa preparação deve começar? Então, Glaucia, é meio que um mito, né? Na realidade, a gente não se prepara para amamentar porque a mulher, ela já está pronta. Nós possuímos hormônios e todo o nosso organismo, ele durante a gestação, eu falo assim que é perfeito, né? Deus na sua criação colocou todos os pingos nos pontos dos is e essa parte hormonal, ela é toda pronta, já preparando a mulher para a amamentação. E uma das coisas que a gente até ainda orienta bastante, né, as gestantes, existem muitos mitos que correm ao redor disso. Vamos usar a bucha vegetal, vamos passar o óleo X, o óleo Y, né? Muita gente ouve muito isso. Muito, bastante. E na realidade, algumas ações, algumas condutas como estas, por exemplo, da bucha vegetal, pode, inclusive, né, deixar a pele do seio dessa mulher, o bico, às vezes até mais fino e provocar alguma lesão, alguma rachadura, né? Que a gente fala no seio dessa gestante, provocando dor e trazendo aí vários probleminhas durante a amamentação. Então, é um mito. A única recomendação que a gente faz para essa gestante é a ingesta hídrica, que ela deve tomar mais líquidos, bastante água. Bastante água, que isso vai auxiliar na hidratação dessa pele. Você falou desses mitos, né? Tem mais mitos e verdades também? Vamos falar sobre eles? A única coisa que a gente recomenda, a única hidratação que a gente aconselha a mãe fazer depois que o bebezinho nascer, hidratar com o próprio colostro ou leite antes e pós-mamada. Hidratar a mama com colostro? Isso, a gente ensina as mãezinhas a fazer essa expressão, né, no seio, na mama, onde ela consegue tirar ali as gotinhas para poder passar no seio pré-mamada e pós-mamada. Né? Isso sim é aconselhável para poder hidratar, cicatrizar essa mama. Após o nascimento, Após o nascimento, então, já no puerpério. Isso, antes mesmo a gente não recomenda. Não precisa de nada, Não precisa de nada. É a mulher se alimentar bem, são os bons hábitos, né? O que eu falo, é os bons hábitos de alimentação e hidratação, principalmente a hidratação.
E ainda sobre essa questão dos mitos e verdades, tem muita mãe que tem medo de amamentar por causa do formato do bico do seio. Acho que o formato não é o ideal. Como que é isso? Isso também é verdade? Outro mito também que engloba muito, pessoal, é a respeito, quando a mulher está grávida, fazer aquele movimento de puxar o bico do seio, achando que vai mudar o formato, ou vai modificar, vai fazer com que esse bico fique protuso. É a anatomia da mulher, isso não vai mudar. E para o bebê amamentar, a gente não depende do formato do bico, né, do mamilo da mulher. A gente depende da pega correta. Então, se o bebê ele pega corretamente, ele vai se adaptar ao tipo de mama que a mãezinha dele tem. Então, a gente trouxe aqui hoje alguns formatos. Nós temos esse bico, que é o mais conhecido, que é o protuso, né? Ele tem esse biquinho. Ele é mais fácil para o bebê abocanhar, né? Mas isso não vai depender de uma mamada efetiva, tá? Nós temos esse outro aqui, que é o invertido, tá? E nós temos o mamilo plano, né? Que é aquele que é bem rente à parte da areola. E nós temos também a questão do hipertrófico, que é